Olá, povo do mar! Tudo bom? Hoje é um domingo e a meta é até o meio-dia, mais ou menos, terminarmos a 4ª camada do casco de boreste. E aí essa fase estará finalizada, não é mesmo, Fausto? Vamos começar uma outra fase. Se Deus quiser. Pode falar qual é a fase? Pode. A fase, nós vamos fazer o nosso trem de pouso. Boa, Fausto! Bora pro vídeo! Aleluia! 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 Terminamos! 8 camadas, né, Fausto? 8 camadas. Total. Choradas. Choradas. Reclamadas. Fausto descama todo dia, igual a cobra. Agora vocês vão ficar livres da gente um pouquinho aí, né? Do choro. Se Deus quiser, agora a gente vai voltar o vento e popa, né, Fausto? E qual a próxima fase, Gutinha? A próxima fase, como que é o nome do negócio mesmo? Trem de pouso. Trem de pouso. Mudamos o nome do patilhão para trem de pouso. Virou moda, né? Você tem nave, então essa aqui tem o trem de pouso. Isso aí. Né? Então. E a gente vai comemorar agora com frango assado, daquelas tipo televisão de cachorro. Que eu não preciso cozinhar. Com pão, Ai, com que pão. delícia. Com pão, com pão. Não, com maionese, Fausto, com pão, maionese. Pão e maionese. Isso aí. A maionese da Gutinha é um espetáculo. E a partir de amanhã a gente começa um novo serviço. E é isso. Ó, só dá aqui, ó, um negocinho. Aqui, ó, aqui. O que, Fausto? Não, vira ali, Gutinha, desse lado. Ali pra mostrar o patilhão. Lembram-se do patilhão? Virou essa tora aí, ó. Que Fausto foi colando, emendando um monte de pedacinho. E agora ele vai entrar com a lixa. E depois tem essa tábua aqui, ó, que eu esqueci o nome dela agora. Qual é o nome dessa madeira, Fausto? Fausto também esqueceu. Eu também esqueci. Mas é uma madeira... fazer cerca em fazenda. Isso aí você põe, é muito duro. Porque ela vai ter que suportar aqui embaixo 7, 8 toneladas, né? Se tiver uma pedra e o fundo for também de rocha, porque não é eventualidade se a gente for parar na praia, mas quando a gente vara, nós escolhemos o fundo. Então, normalmente, se tiver uma pedrinha, ela é afundada no terreno, não força o barco. Agora, se por um infortúnio qualquer, a gente venha a derivar, a encalhar, então aí já está se preparando para a situação. É melhor se preparar, porque tudo pode acontecer. Não, a gente sabe. testemunha disso. A gente sabe. Nossa, e aqui, isso aqui é o teste. Aqui é o teste do epóxi, porque tem madeira que não aceita, ela tem um óleo que ela não aceita o epóxi muito bem. Então nós estamos fazendo um teste para ver se vai ficar bem preso, se a gente pode usar madeira ou não, porque a gente ganhou do apoiador essa peça e a gente então vai instalar. Fausto, você não conhece ela, nunca trabalhou com ela, né? Não, nunca trabalhei com ela. Em cerca, sim. A melhor cerca que existe é feita desse material aqui, tucuro, não sei o que das quantas. Não, começa com M, é o nome dessa madeira. Então não sei, é o nome do Tupi-Guarani. Fausto estava vendo se sobraria alguma lasquinha, algum pedacinho para ele colocar na proa. Mas não vai dar. Mas não vai dar, não. Vou botar na roda de proa. A gente dá outro jeito. Fausto, agora vamos relaxar, comer o nosso franguinho e amanhã a gente volta. Amanhã a gente volta. Hoje o trabalho é aqui na casa. Fausto está aproveitando esse pedaço de lona que sobrou e fazendo uma espécie de... Como que é o nome que se dá, Fausto? De sombreiro? Não, uma proteção contra o vento sul, né, que vai entrar aqui. É porque quando entra vento sul, quando entra frente fria, chove muito aqui dentro da varanda, acaba inutilizando a nossa varanda. Aí, o Fausto tá colocando aqui os 3 pontinhos, pregando ali agora um cunho para poder levantar e abaixar de acordo com a necessidade. Agora nós estamos no verão, que chegou com tudo. Essa vista linda, sem vento nenhum, vai ficar baixada.
Ó, temos que cortar aquele mato ali, cortar a grama, limpar o quintal, que tá cheio de folhas. Olha, depois de morar numa casa, eu nunca mais vou reclamar de limpar o fundo do barco. Não vou, não. Porque a casa é muito mais trabalho. Vixe. Ficou show de bola. Trouxemos o estilo Mad Max de decoração para nossa casa. Pessoal, deixa eu mostrar para vocês duas peças que nós compramos numa empresa que tem um nome muito criativo. Se chama Cupim de Aço. Eu achei o maior barato o nome da empresa, Cupim de Aço. E aí nós compramos essas duas peças aqui, Fausto, né? Fausto pede e eu compro. É de... Ai, Vidia, isso, é de Vidia, quer dizer, teoricamente não deve cegar tão rápido. Olha isso daqui. Olhem como é grosso. Fausto vai usar para debastar ali, para começar o patilhão, e a gente deve usar em outras peças também. Cupim de Aço. Benza a Deus. Parabéns pela criatividade, viu? Vamos cortar um pedacinho de tecido de fibra aqui agora para fazer um teste. E a ansiedade de começar a mexer com essa bichinha que vai coçar a gente toda. Ai, ai. Dora, tá tudo certo aí? Stopping to hold everything. I've been exploring Dixie double 4 time. You feel alright when you hear the music ring. With the soul dance. Pessoal, a claridade aqui no galpão agora tá muito grande. Deixa eu... Tá dando para perceber ali em cima? Fausto acabou de colocar o molde do patilhão. E qual é o objetivo disso, Fausto? Essa peça aqui eu fiz quando eu estava fazendo o berço. Eu passei a linha de fundo, e aí eu fiz a peça ali. Então ela está próximo do que eu quero, você nunca acerta. E agora eu fiz os patilhões, a estrutura mais ou menos dele, peguei aquela peça e coloquei em cima e vou prolongar essa linha de cima até lá aonde vai ficar o leme. Eu quero saber qual a altura que eu vou ter do leme para o chão, para o piso, na hora que eu encalhar. Agora nós vamos determinar isso lá, qual vai ser a altura, até onde eu posso fazer o leme. Então, meu leme está projetado mais ou menos com a distância, né, que não depende do patilhão. Então deve ficar mais ou menos uns 20 centímetros. Vamos ver. Você vai dar mais ou menos isso. Ou seja, quando a gente encalhar em cima do patilhão, qual é a altura que o leme vai ficar safo do solo, é isso? É, isso. E também o hélice, né? Uhum. Ficou certinho, Fausto? Ficou, eu acertei aqui agora. Tá vendo? Ficou perfeito. Agora eu vou tirar o que está sobrando um lado do outro. Você tem a peça certinha. Isso aqui deu para ver de antemão como vai ficar. Ficou de encher os olhos, então não está errado. Agora estruturalmente isso aqui está muito bom, você aguenta a carga perfeito. Ele não foi feito exato, ele foi feito um pouquinho maior. Agora nós vamos tirar as arestas, vamos acertar todinho e colocar lá em cima e fixar. De uma forma que ele não vai, o barco vai parar, ele não vai quebrar, nem sair o fundo, nada disso. Vai ser muito bem fixado lá em cima.
Olhem o Frankenstein aí, gente. Todo emendado. Tudo quanto é ponta de madeira que tinha aí, Fausto usou nesse patilhão. Tentar rastelar esse quintal antes que essa pauleira chegue. Nossa, que lindo. Eu aqui na obra não sou muito diferente da maioria de vocês, que não entende muita coisa do que Fausto está fazendo, entendeu? A maioria das vezes eu faço o que ele manda e só. Às vezes nem eu entendo o que eu estou fazendo direito, porque a instabilidade hoje com esse negócio de corona, então você não encontra mais madeira, você projeta uma coisa, você vai no depósito e vê a madeira que tem. E você deixa para comprar depois que você encomenda uma peça assim assado. Muito bem, na oportunidade você vai lá, olha, eu quero essas peças aqui que eu encomendei. Ah, não tem, não chegou, não cortou, não veio. Tem barreira, aí o que acontece com o seu projeto? Furou. O que você vai fazer? Tentar outra alternativa. Então, tá aí. Eu tive que fazer ela toda da maneira. E agora eu tive que cortar a parte que eu achei de... Meu irmão me cedeu uma peça de cumaru, sabe? Tá aqui do lado, tem outra ali que eu terminei de preparar. Já cortou ali, ó. Gente, é pesada. É pesada. Ela é muito boa, porque se por acaso tiver uma pedra, alguma coisa assim... Aí o epóxi, Fausto, grudou? Grudou. Ah, beleza. Uma peça como... Dá licença, tinha. Uma peça como essa aqui, ó. Uma pedra... E que o barco assentar, tá vendo? Essa peça aqui não vai ceder. Essa peça vai entrar no piso, no fundo. Se for de rocha, porque quando a gente vara, a gente olha antes. Qual o tipo de fundo. Então se for rocha, a gente tem que escolher o lugar certinho. Mas normalmente escolhe areia. Então não vai ter problema. É porque a gente não quer que o patilhão afunde na areia, né, Fausto? Você quer que o patilhão fique o mais largo possível. Exatamente. E o final dele tem uma saída simples, porque vai ter uma cavitaçãozinha, vai. Mas é muito pouquinha. Porque não faz sentido. Acima de 12 nós, até lá não. A maior parte do tempo a gente lança menos de 12 nós, então vai ficar assim. Não faz sentido você varar e ficar com o casco encostado na areia, não é isso que a gente quer. Não, porque senão você perde, você perde para poder fazer qualquer manutenção, você não tem o espaço necessário. A gente escolhe um fundo de areia, de cascalho, alguma coisa firme, né? Que se for muito, se tiver lama e tal, a gente não vara ali. A gente pode encalhar ali, que é algum problema que aconteça, você vai para a praia, aí você encalhou. Agora, ou uma laje. Agora, quando você encalha de propósito, você está varando. Então, isso aqui é para a gente varar, né? E a mudança foi em função da falta de material do mercado. É porque antes ele tinha feito, vocês viram, né? Nossa, aqui, olha essa peça. Olha a altura dela. Essa aqui ele não trabalhou ainda. É igual a forma. Aqui eu tive que tirar aqui, ó, 3,5 cm. Tive que tirar 3,5 cm aqui, ó. Para colocar essa peça aqui do lado, ó. Que vai se encaixar. Antes ele não tinha essa peça, então por isso que tá esse
marrucão aí. Agora já tá ali, ó que lindo. Já diminuiu bem. Diminuiu bastante. Aí ele vai entrar com essa peça aqui em cima daquela ali depois. Agora ele tá Aqui é a saída da água, né? dando Eu formato. tô começando a tirar o que não interessa. Aqui na proa. Você pode deixar eles vendo o que eu fazendo aqui. A dona vendo você usar a bolinha dela. A dona tá brava comigo. Que é isso? Fui botando o olho aqui. O que você tá fazendo, Fausto? Eu tô fazendo a proa. Ah. A proa é arredondada e a Arredondada. popa... É. Então a gente tem aqui a proa, tá? Aqui ela é aqui, né? E qual a diferença, Fausto, da proa arredondada e da popa mais... Não, depende. Como eu estou te falando, a gente está fazendo patilhão para navegar até 12 nós. Porque o objetivo é que esse aqui seja o mais largo possível e tenha a maior área possível quando varar, para ele não afundar. Então, o que eu estou fazendo? Meu objetivo aqui, então, é fazer essa entrada, né? Do outro lado é a mesma coisa, ela vai ser arredondada aqui, tá? Então, ela vai ter... O que eu fiz? Eu fiz ela arredondada aqui, é mais ou menos assim, e aqui ela vai fazer isso, ó. Ela deveria ser mais ou menos assim, mas eu tirei isso. Deixei essa parte arredondada, tá? E aqui eu cortei, essa parte aqui é de lá, é da popa, e essa parte aqui é daqui, tá? Então, só um instantinho. E a popa é mais alta do que a proa, para quando a gente varar, o barco ficar deitado assim para a proa e safar o leme e o hélice. Acho que a gente já repetiu isso umas 1000 vezes, mas não vale repetir novamente. Então, que você tá vendo essa parte aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui? É essa parte aqui que tá aqui, ó. Tá? E esse pedaço que termina ali aqui é lá no fundo. É aqui, ó. É aqui. É daqui pra cá. Então lá é a entrada, aqui é a saída. Tá? O que importa quando você navega é a largura. Então quando você faz muito isso, você gera uma onda, certo? Você empurra a água, oferece uma resistência, tá? Então, quando você faz ela desse jeitinho aqui, bem assim, então ela passa suavemente, tá? E aqui fora ela se volta, ela entra assim e sai bem, é um foil, tá? Então ela te dá uma estabilidade, ela firma o barco. Quando você faz isso, uma parte eu vou empurrar, eu vou ter um arrasto maior. E aqui ela vai sair bem, sem problema. Mas eu estou administrando isso, porque o meu objetivo não é a velocidade, o meu objetivo é eu ter um barco safo para tudo. E eu preciso de maior área possível para que ele não afunde. Então, quando ele apoiar, ele vai apoiar com área grande e vai descer a proa e safar meu leme, e safar meu hélice. Tá? Embaixo tem que ser muito resistente para não ter problema de quebrar. E a transmissão da carga lá de baixo, né, para cima, ela vai ter agora aqui e uma série de reforços perpendicular a isso aqui para dissipar no casco toda a energia. Então isso aqui vai para as laterais do casco e depois para a ponte. E aí o barco todo é sustentado. Então essa energia ela é subdividida, é como se fosse uma derivada, né? Ela vai se perdendo ao longo do barco. Então a energia não fica aqui, ela aqui começa.
E depois ela vai distribuindo, ao longo dos reforços que eu coloquei, vai se diluindo e vai se perdendo. O barco fica sob a tensão, mas fica sob a tensão com uma área muito grande, que a quilha, as escoas espalham, dividem. Então o que você tem? Você tem quase que uma superfície apoiando. Por quê? Porque esse patilhão vai fazer, a maneira que foi feito, vai fazer com que dissipe a energia. Não há força pontual, não há. A força pontual aqui é a coisa que a gente abomina. A gente tem que evitar o máximo. Chega já, tem um pedaço de sujeira, um pedaço de madeira e tal, que é pontual que bate num ponto. Esse aí é o problema que a gente vai ter. Como a gente vai ter uma velocidade, a nossa proa está bem reforçada, ela vai ter uma camada de fibra grande e vários pedaços de inox embaixo, dentro disso aí. Então, de forma que bater, essa carga vai ser distribuída, depois ainda tem uma peça grossa para dissipar também energia na proa, para não quebrar a proa. Nosso barco é de madeira. Então, a gente sentindo impacto, logo, na primeira oportunidade, você vai. Pode passar um dia, 2, 3, não tem problema. Você vai lá e faz a correção para não entrar o gusano. Neste caso, se o gusano já tiver entrado, ele morre. Tá? Porque está fechado toda a comunicação, ele não consegue, a quantidade de água não sustenta ele no início, ele morre. E também a toxicidade da madeira vai fazendo com que o meio dele não morra. Mas para entrar gusano, o barco tem que estar abandonado, né, Fausto? Meio difícil. Não. Você no nosso caso. É. Por que esses espacinhos aqui, Fausto? Esse espacinho para aliviar peso. Bota aqui, Gutinho. Tá vendo aqui? É para aliviar peso. Aqui tá melhor, doutor. Não dá para ver, não. Tá? Ah, dá. Tá vendo a mão aqui? Aham. Aí. Então, isso aqui é para aliviar peso. Então, a carga é depositada aqui, nessa área aqui todinha e vem para cá. Ela continua dissipando. Não precisa ser maciço aqui. Isso aqui não precisa ser maciço. É o princípio que o pessoal usa em ponte, né? Não é mão francesa, não é treliça, é quadriliça, né? É mais ou menos isso. Eu acho que a gente exagerou um pouco. Ah, você acha? Eu tava comparando com o Guru Saquete, ele tá fazendo um negócio 10 vezes mais forte. Não é 10 vezes mais forte. É o que a gente pode passar. Agora me diz uma coisa. Qual dos dois você prefere? Não, o do Guru Saquete funcionou maravilhosamente bem. Eu já tava super segura com ele. Mas você tava segura? Tava. No início você ficava não segura. Agora você tá segura. Não, agora eu já acho exagero. Não tá exagerado, Guta. Não tá exagerado. Não tá. Essa madeira é muito leve. Não, eu sei. Não, é verdade. Isso, a madeira é muito leve. Isso aqui, na verdade, o peso é metade. Se eu fizesse em frejó, isso aqui tá pesando a metade. Então, quer dizer, eu posso reforçar em dobro essa, para você ter o mesmo peso do frejó. E frejó é pesado? Não é. Cedro é pesado? Não é. Então, essa daqui vai estar no mesmo peso do outro. Só que mais reforçado. Quem aí de casa conhece o cedro australiano? Deixem nos comentários, que eu adoraria saber. Quem conhece, deixa também seu registro. Eu conheço e eu sei que essa madeira é muito leve. Todo mundo que vem aqui, a gente dá um pedacinho, né, Fausto, de cedro australiano para segurar. Aí a pessoa, gente, isso é isopor. Gente, isso é muito leve, não dá para acreditar. Tem umas partes mais pesadas da árvore, né, mas a maioria dela é muito leve. É muito leve. Para você quebrar isso aqui... E ela tem uma fibra que para quebrar, meus queridos. Você olha por aqui, você olha as fibras, tá vendo? Aqui toda, olha só para você cortar como é que faz. É um emaranhado. Maravilhosa essa madeira. Então, ela é difícil de quebrar, é dura e é leve. É impressionante como que essa muito madeira... levinha. Essa madeira... Muito levinha. Ela é própria para navegação. Né? E aí tem gente que não gosta, né? Gosta de trabalhar, gosta de fazer manutenção, tem que fazer milagre para ele, botar ele para dormir. Madeira não é pro mar. E a gente vai... preguiçoso. A gente vai escutando esses absurdos. Baixou o Viking aqui agora no Fausto. Baixou o Viking, ó. Fica aí, ó. Devia ter trazido minha segunda esposa de lá, porque, tá vendo? É Viking que é, ó. Cheio de ferramenta e ele tá usando a machadinha aí para dar pessoal, acabamento. É o seguinte, tá vendo? Aqui eu uso a machadinha um pouquinho aqui, ó. Você tá vendo? Aqui tá se vendo um lado, tem que tirar, tá vendo? E aqui tem já quase semi-acabado. Vem aqui,
Ah, sempre acabado. Uau. Tá parecendo meio quadrado, porque ainda tem a parte. Quando tirar aqui, a ilusão. Como é que fala? Não. Ilusão ótica acaba. Tem que tirar aqui. Mas aqui já tá vendo? Tá seguindo certinho aqui o círculo. E aqui embaixo também. Deveria ser aqui um círculo menor que esse. Mas eu quero essa área aqui maior. Então, eu vou enganar, digamos assim, a natureza. E já que eu vou perder um pouquinho de arrasto, perco da minha maneira. Para nossa utilidade. Então, você tem aí o meio lado já semi-pronto. Agora eu vou terminar o outro lado. Vou virar e vou deixar quase terminado. Porque esse final, isso aqui a gente só termina no final, bem no finalzinho, para você não tirar demais e depois não tem como colocar. Então a gente vai devagarinho, fase por fase, até chegar no ponto certinho. Agora eu vou virar ele e vou começar a trabalhar aqui. A madeira é leve, gente, mas Fausto fez. Não, ela tá forte. Não, ela tá bem. Eu quero ver a gente botar isso aí lá em cima. Eu e você. Lá em cima. Eu te ajudando. Ah, a plana faz. Acontece que aqui tem muito epóxi. Então vai cegar demais a serrinha. Então eu vou nisso aqui, eu faço uma ginástica, né? É bom que se desestressa, né, Fausto? Isso aí. Eu tenho que dar porrada em cima do saco, né? Eu dou porrada aqui, ó. Aqui pode. Ó, gente, essa peça tá pronta. Depois eu vou só colar ali em cima. Lá em cima. O Fausto tá tirando a cópia, né, Fausto? Agora eu vou preparar esse molde. Eu tinha um molde. Eu fiz inicialmente com a linha. A gente colocou aqui, era quase aqui. Mas aí surgiu o problema dessa peça aqui, que teve que colocar, corta aqui, houve uma diferença. Eu fui, botei essa peça aqui no lugar e fiz a correção dela no lugar. Vim pra cá, tirei o que estava sobrando e agora eu faço um novo molde, esse não tem como escapar. Esse novo molde eu boto em cima daquele ali, corto o que sobrar, a peça já está pronta. Vai ser muito mais rápido agora do que essa daqui. Fausto vai usar cupim de aço, que eu tô curiosa. Adorei esse Tinha nome. que ter mais rotação, né? Cupim de aço. Bem, o casco lá, ele tem esse formato aqui, ó. Então aqui tem uma curvatura. Eu vou ter que comer aqui, fazer a curvatura todinha nele, para ele chegar lá e encaixar certinho no casco. E aí já não corre mais de lado. Então quando a gente passar muita cola, a gente vai ter mais ou menos assim 5 milímetros de cola. Quando a gente colocar, a cola vai entrar aqui, ó. Então ela vai ficar chumbada no epóxi à base de madeira. Isso tem duplo sentido. Primeiro, evitar o cigelamento. E o segundo é que isola essa peça do casco. Então vai ficar uma camada aqui embaixo de epóxi com cargas de madeira e aerosol que vai isolar completamente isso aqui. Se houver um problema aqui e entrar gusano, ele vai parar, não vai entrar no casco. Ele não vai virar de lado porque a camada que vai vir de fibra aqui é muito grossa, são 10 milímetros. E aí ele não vai conseguir fazer nada. Ele para.
que ser um gusano mutante para conseguir Não, fazer não, não. isso. O né? barco vai fazer isso na hora dele encalhar. Então o que vai acontecer? Lá ele vai subir um pouquinho no fundo, depois ele fixa e acabou. Então esse movimento na hora de ele encalhar, exatamente na hora de encalhar. E na hora de desencalhar é a hora mais crítica da varada, né? Quer dizer, quando se vai varar e quando vai desvarar. A gente vai desencalhar. Então a gente vai preparar agora aqui o shape. Eu tô vendo o shape aqui que eu vou dando. Tá vendo? Mostra aqui, Lúcio. Aqui você tem um shape lá do casco, tá vendo? Aqui a falha aqui atrás, ó. Tá vendo aqui? É isso aí. E aí, gostou da lixa de aço? Eu preciso de uma rotação, mas o pino não encaixa na outra que tem 13 mil rotações. Então eu vou experimentar a outra para ver. E essa aqui tá pulando muito. Eu vou agora tentar a nova máquina. Agora só falta o Fausto tupiar, quer dizer, tirar essa quininha aqui, arredondar essa quininha para o primeiro patilhão estar praticamente pronto. Aí ele pegou esse joguinho aqui de tupias, também da época dos faraós. Não, o Diogo que... Não, ele foi testar, mas tá ruim. Aí ele pegou esse joguinho aqui, ó, que nós ganhamos. De um apoiador, olhem que lindo. Tá cortando até Mas pensamento. é meu. Eu gosto de tupiar. Tupiar é um trabalho gostoso de fazer. Ainda mais quando a tupia, quando o joguinho, né, a pecinha ali tá amolada. E foi isso tudo, pessoal. Quem gosta de vídeo longo tá aí, né, Fausto? Quem não gosta é só não assistir tudo. Os patilhões no lugar. Fausto já começou a preparar a lateral dos cascos. E é isso, né, Fausto? Aqui vai dar um trabalhinho que a gente vai ter que... a gente não pode já deixar tudo preparado, porque a frente fria vem com água salgada e ela deposita em cima de qualquer superfície essas gotículas. Aí evapora a água e fica o sal. Então, como ele é hidrófilo, vai sempre puxar a água do meio. E fica sempre úmido. Botou epóxi em cima da água, não dá certo. Ela não vai grudar. Então, nós temos que agora dar uma lixada para depois fazer o serviço.
Aqui em cima também, no casco aqui, nós não lixamos agora. Vamos fixar o patilhão. Depois, quando nós formos fibrar, a gente dá a lixada e aí sim começa o trabalho para laminação. Porque quem está trabalhando na beira da praia tem que tomar esse cuidado. É bom e é ruim, né? Dá um pouco mais de trabalho, mas para entrar o barco depois na água é fácil. Então esse trabalho tem que ser com paciência, com calma e vai indo. É isso aí. Ele fala, vamos fazer o finalzinho do vídeo? Ele fala pra caramba. Deixa eu falar, eu falo. É isso aí, pessoal. Inscreva-se no canal. Não, mas ela dá graças a Deus, só quando ela tá sem assunto, aí ela fala, Fausto, Mas aí eu deixa não tô eu falar, eu vou Esse falar. vídeo já tá com quase 1 hora, sei lá. Gente, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações. O rapaz disse que tem que dar like e curtir pra você receber as notificações do YouTube. Tem que fazer só isso tudo. É, porque aí eles entendem que você quer ver a gente. Aí então o vai sempre YouTube mandando. entende, porque ele é meio burrinho. Tem que fazer isso tudo pra ele entender realmente. Eu acho que é mal intencionado ele. E se puderem, considerem-se. Considerem-se, não. É, Considerem-se. É. Serem apoiadores do canal, gente. Ajuda a gente aí a manter Ó. os vídeos dominicais. A dona tá comendo muita ração. Hein? Tchau, até semana que Brincadeira, vem. tchau. Com certeza você gostou desse vídeo, então deixe seu like, ative o sininho das notificações e inscreva-se no canal.